Deus. Quem está feliz com Jesus, dê um glória a Deus. Glória a Deus. Queria parabenizar a igreja, porque nós fizemos esse desafio da conferência na semana anterior. E pasmem, as inscrições se encerraram hoje de manhã. Acredita? Quem fez, fez. Quem não fez, talvez alguém viaje, né? Ou de repente passa a inscrição para você, mas nós só temos 650 vagas. Então encerraram, graças a Deus. Eu quero parabenizar a igreja por vocês responderem a essa convocatória. E nós juntos vamos estar aqui com a nossa liderança nesse tempo tão poderoso que será a conferência do MDA com o pastor Abe, com o pastor Jackson. Queria que você colocasse a mão no seu coração. Peça ao Espírito Santo nessa hora. Esse é o momento, você já adorou, você já entregou a sua oferta, você já contemplou a presença do Senhor, e essa é a hora de permitir o Espírito Santo a falar ao seu coração. Essa é a hora de pedir que o seu coração seja como uma boa terra, como uma terra que quando a semente do Senhor, a palavra do Senhor cair, ela possa frutificar, ela possa trazer transformação ao seu coração. Peça isso ao Espírito Santo. Amigo Espírito Santo, Tu és a pessoa mais importante nesse lugar. Nós estamos aqui, Senhor, por causa de Ti. Nós estamos aqui por causa do Teu santo nome. Nós estamos aqui porque um dia o Senhor se entregou por nós como um cordeiro, indo para o matadouro, e ali o Senhor se deu por nós. Foi obediente até a morte, e morte de cruz. Se estamos aqui é porque queremos celebrar, queremos viver o Teu Evangelho, queremos proclamar a Tua palavra, queremos viver a palavra, queremos dizer e dar uma resposta de sim para o reino do Senhor. Nessa hora, Senhor, a minha oração é que a Tua palavra, ela nos santifique na verdade, a Tua lei é perfeita, ela restaure a alma. Senhor, atrai a nossa mente, atrai o nosso coração, atrai todo o nosso entendimento nessa hora. Nós consagramos esse tempo para o Senhor. Eu oro, Senhor, que caia por terra toda distração. Senhor, todo roubador de semente. Senhor, não aceitamos em nome de Jesus, e que a nossa atenção esteja completamente focada e voltada para a Sua poderosa palavra. Em nome de Jesus, eu posso ouvir um amém? Amém, louvado seja Deus. Queridos, nós vivemos em uma geração marcada pela dúvida. Nós vivemos por uma geração marcada pela dúvida. Eu queria mostrar aqui para você o resultado da pesquisa do IBGE, do 2022, sobre religião. A conta, né, que mostra a progressão, né, esses grupos religiosos que nós temos na nossa nação. Então, em 2022, nós temos aqui 3 grupos. Eu queria que nós focássemos nos 3 principais grupos, os que estão, né, em primeiro, terceiro lugar. Nós temos em primeiro lugar a católica, né, igreja católica, só que nos últimos anos tem caído o número de fiéis. Nós temos em segundo lugar nós, os evangélicos, e nos últimos anos nós estamos crescendo, e a ideia é que em 2035 nós vamos superar, né, o primeiro grupo. E pasmem, o terceiro grupo, ele não é formado nem por pessoas que são espíritas, e nem por pessoas que seguem as religiões de matriz africana. Nós temos em terceiro lugar pessoas que se identificam como sem religião. Então, nos últimos anos, nos últimos censos, esse número saltou de 7% para 9%. E esse grupo sem religião, quais são as pessoas, quais são os grupos que pertencem aqui a esse número, sem religião? É formado pelos ateus, e é formado também pelos agnósticos e por pessoas que não se identificam mais com alguma instituição. Então esse grupo é formado por gente que não sabe se crer, ou por pessoas que decidiram não crer. Então pessoas que não sabem se creem ou decidiram não crer. E eu queria que você soubesse nessa noite que essa realidade de não acreditar em algo,
de dúvidas, ela não está presente só no mundo. Essa é uma luta também que nós encontramos dentro da igreja. Porque é possível, queridos, você estar perto de Jesus e ao mesmo tempo duvidar. Então é possível estar perto de Jesus e ao mesmo tempo duvidar. Nós vamos meditar hoje no livro de João, no capítulo 20. Então abra sua Bíblia comigo em João capítulo 20, no versículo 19. João capítulo 20, 19, a Bíblia diz: ao cair da tarde, daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou e pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Para te contextualizar qual é esse momento aqui do João capítulo 20, Jesus foi crucificado e Jesus ressuscitou, cumprindo a sua promessa de ressuscitar. E depois da ressurreição, Jesus começa a aparecer com seu corpo glorificado. Então, você vê aí, os discípulos estão trancados em uma casa, portas fechadas, e Jesus de repente aparece dentro daquela casa. Então, após a ressurreição, Jesus começou a aparecer aos seus discípulos. E é tão interessante que os discípulos, eles estão trancados. Eles estão tomados de dúvidas, eles estão tomados de medo. Aqui o texto diz que eles estão com medo das autoridades judaicas. Lembra algumas semanas atrás que eu disse que esses mesmos discípulos, eles abandonaram a Jesus. Então eles estão aqui sem Jesus, sem a presença do qual eles estiveram com Ele nos últimos 3 anos. Mas agora eles estão sem Jesus. O medo toma conta dos seus corações. Eles estão tomados de dúvidas. Eles estão tomados de incertezas. E eu quero já começar dizendo ao seu coração que quando Jesus não está presente na sua vida, quando Jesus não se encontra no seu coração, o seu coração também pode se encher de medo. O seu coração também pode se encher de dúvidas. O seu coração, se Jesus não está presente ali na sua casa, ela pode se encher de incredulidade. Então a ausência de Jesus, a ausência da presença do Senhor, a ausência da palavra do Senhor pode te levar a um lugar de angústia, pode te levar a um lugar de insegurança e pode te levar a um lugar de incertezas. Continuando a leitura desse capítulo, mas olhando a visão de Lucas, a descrição de Lucas desse mesmo momento. Então lá em Lucas capítulo 24, versículo 38 e 39, a Bíblia diz: ele lhes disse, então Jesus, os discípulos ali a portas trancadas, Jesus começa a estabelecer uma conversa com eles, eles estão assustados, eles não estão entendendo muito bem aquele momento, e Jesus diz: por que vocês estão perturbados? E por que se enchem de dúvidas no coração de vocês? Quantas pessoas estão assim, seguindo esse perfil, perturbados, cheios de dúvidas? E ele mesmo disse: vejam, sou eu, vejam as minhas mãos, vejam os meus pés, sou eu mesmo. Toquem-me e vejam-me. Um espírito não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Então veja, os discípulos ficam meio sem saber, será que é ele, será que não é? Tem uma outra descrição que fala que os discípulos, eles viram e acharam que era um espírito, é como se tivesse um espírito ali os assustando. Mas queridos, a reação deles foi essa, eles estão ali perturbados, eles estão confusos, eles estão incertos do seu futuro. E quando Jesus disse: olha, vejam, sou eu, olhem para as minhas mãos, olhem para os meus pés, olhem para o meu lado rasgado, né? Você sabe que Jesus foi rasgado no lado pelos soldados ali na cruz. Então Jesus está dizendo: vejam, sou eu. E houve uma reação a partir desse momento. João capítulo 20, versículo 20 diz que após Jesus se revelar a eles, a Bíblia diz: os discípulos alegraram-se
quando viram o Senhor. Queridos, quando Jesus chega, quando Jesus está ali, há um ambiente de alegria, há um ambiente de paz, né? Jesus chega dizendo, paz sejam com vocês. Onde Jesus está, onde a presença do Senhor está, a paz e a alegria. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus, essa é a presença que eu creio que você cultiva sempre, essa presença de paz e de alegria. Queridos, e nesse relato aqui de João, uma pessoa perdeu esse momento. Já pensou? No dia que Jesus aparece, um abençoado perdeu o culto. No dia que Jesus está ali, revelado, mostrando o seu corpo glorificado, aquele grande milagre, o milagre da ressurreição. Um abençoado chamado Tomé perdeu o culto. Por isso que o pastor fala para você, irmão, culto não pode ser perdido. Você não pode ficar aceitando convite para ficar indo em festa todo domingo. Porque Satanás, percebendo o seu gosto por festa, ele vai continuar te mandando um monte de convite. Lógico, tem um ou outro, né? E nós somos equilibrados e moderados. Mas, queridos, dia de culto, dia de life, dia de culto é dia de prioridade. Os discípulos contemplaram o corpo de Jesus glorificado, a presença do Senhor, e o abençoado do Tomé onde estava. Quando Tomé chega, os discípulos dizem, Tomé, nós vimos o Senhor. Tomé, Jesus ressuscitou. Tomé, nós tocamos em Jesus. Nós tocamos em Jesus. Queridos, o Tomé perdeu o sobrenatural. Por isso você não pode desprezar o sobrenatural. Você não pode desprezar cultos assim simples, onde Deus está falando e de repente Deus falando, Deus toca o teu coração, você é encorajado por alguém, você é abraçado, você é consolado por alguém. Não perca a comunhão, porque quando você se afasta da comunhão, existe um alto poder de você se afastar do Senhor e o seu coração ficar incrédulo. Você ficar incrédulo. Porque foi isso que aconteceu aqui com o Tomé. Queridos, o fato que o Tomé ouviu aquela informação, os discípulos alegres, cheios do Senhor, dizendo, vimos o Senhor, e o Tomé simplesmente diz, eu não creio. E eu quero falar com você nessa noite sobre um perfil de uma pessoa que andou com Jesus, o perfil de uma pessoa que ouviu os ensinos de Jesus, o perfil de uma pessoa que viu milagres acontecendo, mas duvidou da pessoa do Senhor, mesmo assim duvidou. Meu tema com você nessa noite é, pare de duvidar e creia, que foi o que Jesus falou para Tomé. Vamos dizer juntos? Pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia. E nessa pequena fração, essa pequena descrição aqui desse encontro, dos discípulos com Jesus, nós temos 3 estágios pelos quais o Tomé passou. Nós temos o estágio da incredulidade, nós temos o estágio do confronto e nós temos o estágio do crer, do acreditar, do confiar. E são esses 3 os nossos pontos que nós vamos compartilhar nessa noite. Meu primeiro ponto com você é o ponto o Tomé, o incrédulo. Versículo 24 de João 20 diz, Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Preciso contextualizar para você também quem era o Tomé. Tomé era um dos 12 discípulos escolhidos pelo próprio Jesus para andar com ele, para serem treinados por ele e para serem enviados por ele. Nós temos 10 aparições do nome de Tomé nos evangelhos, no Novo Testamento. 10 aparições. E dessas 10 aparições, grande parte delas é o nome de Tomé na lista dos discípulos, da escolha dos discípulos. Mas nos outros momentos e nas outras partes que Tomé aparece, nós temos traçado o perfil de Tomé. Cada pessoa tem um perfil. Às vezes você tem um perfil alegre, às vezes você tem um perfil motivado, cada pessoa tem um perfil e nós também traçamos, a partir das aparições de Tomé, o perfil de Tomé. Versículo 24 e 25, a Bíblia diz então, os discípulos contando para Tomé, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhes disse, olha o que Tomé disse,
entrou aqui a parte da dúvida, entrou aqui a parte da incredulidade. Se eu não vir as marcas nos pregos nas suas mãos, se eu não colocar o meu dedo onde os pregos estavam e não puser a minha mão no seu lado, eu não crerei. Queridos, essa informação dos discípulos era uma informação fidedigna, sim ou não? Informação que eles viram Jesus, sim. Nós estamos tratando aqui de seguidores de Jesus, de pessoas que amavam Jesus. Era uma informação 100% verdadeira. Mas o Tomé ele estava piamente convencido de que a morte de Jesus havia sido o fim daquele processo. Jesus falou tanto, olha, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Jesus falou por tantas vezes que iria acontecer isso que aconteceu. Mas o Tomé não prestou atenção nas palavras de Jesus. Então, queridos, o problema do Tomé não era falta de informação. O problema do Tomé era excesso de exigência. Eu não sei se você das antigas, como eu, dos programas de auditório de televisão, e tinha eu acho que era lá do Silvio Santos, só pode ser, que tinha um quadro lá em um momento, onde tinha uma situação assim, só acredito... Vocês também assistem televisão, né? Tudo bem, estão perdoados. Vamos lá de novo, só acredito... Foi isso que o Tomé fez. Eu só acredito vendo. Eu só acredito que ele ressuscitou se eu ver. Mas eu quero dizer para você que não é esse o padrão do reino de Deus. O padrão do reino de Deus é crer em primeiro lugar e depois ver. Diga assim comigo, primeiro crer e depois ver. Nunca é o contrário, ver para crer. O certo sempre é crer para ver, crer para ver. O versículo de João 14, versículo 5, a outra aparição de Tomé, que descreve muito bem o perfil de Tomé, a Bíblia diz, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vais, como então poderemos saber o caminho? Qual era o perfil de Tomé? Queridos, Tomé demonstrava o perfil de alguém questionador. Tomé demonstrava o perfil de alguém inclinado para a incredulidade. Nas poucas vezes que nós temos as descrições relacionadas com Tomé, nós vemos o Tomé fazendo perguntas, nós vemos o Tomé fazendo questionamentos. Então a reação de Tomé ao ouvir sobre Jesus foi uma reação de incredulidade. Ele disse, eu só acredito vendo. Eu só acredito vendo. E o Tomé estava correto falando isso, só acredito vendo, sim ou não? Não. Ele não estava correto. Porque no padrão do reino de Deus, você primeiro crê, depois você vê. A Bíblia diz em Romanos capítulo 10, no versículo 17, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem. E a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Nós podemos afirmar então, de acordo com esse versículo, que a fé... Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui nessa noite? A fé, construída no seu coração e edificada no seu coração, ela vem por ouvir a mensagem. Ouvir a palavra de Deus. Queridos, ao ouvir a mensagem, ao ouvir que os discípulos estavam falando, Jesus ressuscitou, já haviam provas que Jesus já havia prometido que ele iria fazer isso, que ele iria ressuscitar, mas o Tomé ele queria provas materiais, ele queria tocar, mas não é assim que acontece no reino de Deus. E essa atitude, esse perfil de Tomé é um perfil de alguém que apresenta uma natureza ainda racional. Queridos, o Tomé ele precisava de provas concretas para ele acreditar na ressurreição. Ele queria ter a mesma experiência física e pessoal que os outros discípulos tinham testemunhado. A dúvida dele exigia uma confirmação. E eu quero dizer para você que eu e você, nós não somos muito diferentes de Tomé.
Nós, à semelhança de Tomé, tantas vezes, nós queremos provas concretas para depois nós acreditarmos. E isso, querido, contraria o princípio da palavra. 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 7, a Bíblia diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Você pode, nós vamos ler juntos esse versículo, vamos lá? Porque o justo vive pela fé. O justo vive pela fé. Você não pode viver uma vida cristã baseada em sentimentos, baseada em emoções e só dizer, eu só acredito se eu ver. O justo, ele vive pela fé. Então Romanos 10:17 diz que a nossa fé vem pelo ouvir. E eu preciso perguntar para você nessa noite, o que é que você está ouvindo? O que é que você está ouvindo no seu dia a dia? Porque eu preciso afirmar para você que você é aquilo que você alimenta. Você é aquilo que você alimenta. Onde a fé, ela cresce no nosso coração, nos nossos pensamentos. A fé, ela começa a crescer aqui, ela é edificada aqui na nossa mente. Da mesma forma, a incredulidade também, ela é edificada e ela cresce também nos nossos pensamentos. Os profissionais que estudam a mente, que estudam os pensamentos, como acontece aqui o nosso funcionamento da nossa mente, eles dizem e eles falam sobre a lei da exposição. E o que a lei da exposição ela diz? Que a sua mente, ela absorve e a sua mente reflete aquilo que você mais se expõe. A sua mente absorve e a sua mente reflete aquilo o que ela mais está exposta. Tem um versículo na Bíblia que diz: nesse mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Amém? Tem esse versículo na Bíblia. E nós realmente temos vivido num mundo com muitas aflições. Mas imagine a pessoa que foca só no primeiro momento desse versículo, nas aflições. Nós estávamos sentados essa semana com os discípulos, fomos ter um momento de comunhão, e a conversa que rolou lá na mesa foi sobre a guerra. Bomba para lá, bomba para cá. Todos nós estamos acompanhando, essa é uma realidade presente no mundo hoje. E eu saí daquela conversa meio paranoico, porque os irmãos começaram a falar em acabar diesel, acabar gasolina, em acabar isso, aquilo. E aí lá na mesa eu acabei ajudando eles também, que eu acho que também ajudei eles, que há uma semana atrás eu estava na fila de mercado, estava demorando um pouquinho, e aí eu comecei a conversar com uma senhora que primeiro eu tinha ouvido ela falar uns glória a Deus, então eu falei, ela é crente, né? Já dá glória a Deus assim de graça, é crente, né? E aí comecei a falar para ela, lembra, né, que a gente estava esperando só um pouquinho na fila, mas eu fiz um lembrete para ela na época da pandemia. Na época da pandemia era fila quilométrica para ir no supermercado. Você olhava para trás e falava, essa fila não vai acabar nunca. E eu falei para ela, não, isso aqui é fichinha diante do que nós já vivemos. E a irmã virou para mim e falou assim, olha, pois na época, regalou o olho desse jeito para mim, pois na época da pandemia, eu demorei vir no mercado 3 meses. Por quê? Porque eu tinha guardado água, porque eu tinha guardado coisas em casa, eu tinha estocado coisas em casa. E ela virou o olho para mim e disse, estoque coisas também. Irmãos, essas coisas têm o poder de nos assustar. Aí eu virei para ela e falou assim, ô irmã, eu moro numa chácara. Pelo menos se acontecer alguma coisa, eu tenho fruta, eu tenho porco, eu tenho galinha. A gente até pode fazer uma troca assim, né? Mas eu voltei para casa meio assim, pensando naquela conversa e na possibilidade. Se a gente ficar sem internet, eu ia falar, glória a Deus, Senhor, eu não vou receber tanta mensagem no meu WhatsApp, né? Se a gente ficar sem energia,
Queridos, essas teorias do caos, não estou dizendo que elas não vão acontecer. Mas se a minha mente ficar só focada nas aflições do mundo, irmão, nós vamos ficar paranoicos, nós não vamos viver. Nós precisamos focar na outra parte do versículo que diz: nesse mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo, eu tenho vencido o mundo, eu venci o mundo. Então, irmão, olha aqui o seguinte, que eu vou te falar com muito amor e carinho. Num momento como esse, onde você está teorizando várias coisas, e muitas vezes a situação é querer salvar a nossa própria pele. Mas eu quero dizer para você realmente que o mundo vai de mal a pior, é profecia, está na Bíblia, vai acontecer. Mas queridos, não esqueça que você tem um propósito, e seu propósito não é salvar só a sua pele, guardando água em casa para você. O seu propósito é não se esquecer que você tem um chamado de influenciar o mundo ao seu redor. Por isso, até Jesus voltar, continue ganhando vidas, continue ganhando almas. Esse mundo realmente está muito quebrado. Nós precisamos concentrar e ter bom ânimo, porque o Senhor já venceu esse mundo. Eu posso ouvir um amém? Mas se você ficar com essas teorias, e o seu WhatsApp, o seu Instagram, você ficar pesquisando essas coisas mais e mais, um monte de notícias de tragédia vão ficar lá aparecendo para você, querido. Então tome cuidado com essas coisas, querido, porque a fé, ela vem por ouvir a mensagem. A fé vem por ouvir a palavra, e como eu disse para você, a incredulidade também vem por ouvir uma palavra. Mas não a palavra de Deus, a palavra das trevas, né? Porque incredulidade é fé ao contrário. Então, se você, querido, só está alimentando a sua mente de crise, de guerra, de tragédia, a sua fé vai enfraquecer. A sua fé vai enfraquecer, porque tudo aquilo que você escuta tem o potencial de te alimentar. Querido, se nós queremos viver uma vida saudável, eu tenho aqui uma igreja com pessoas incríveis nessa área de saúde, que correm, que fazem a atividade física. Eu fico olhando esse irmão aqui lá no Instagram dele, CrossFit, meu irmão, as coisas assim maluqué, muito doidas assim, né? Cuidando da saúde. Se você gosta de se alimentar bem, é isso que você vai ter para os próximos anos. Cuidado para a sua vida. Da mesma forma, você precisa ter muito cuidado com aquilo que você está comendo. Queridos, peixes e pássaros, eles não ficam em um lago contaminado. Da mesma forma, é difícil que Deus habite em uma mente contaminada por incredulidade. Se incredulidade é fé ao contrário, e a minha mente está cheia, inundada de tantos poréns, de tantos porquês, de tantas dúvidas, cuidado, irmão. E a única forma de manter a sua mente saudável é você ter um relacionamento com a poderosa palavra de Deus. Diariamente comendo do Senhor, diariamente bebendo do Senhor. Eu creio que essa palavra é como uma continuação da mensagem que eu ministrei no domingo anterior. E eu contei para os irmãos que um momento de grande crise da minha fé, onde nós poderíamos ter naufragado, onde nós poderíamos ter continuado a questionar a soberania e a vontade de Deus com respeito a gerar filhos. Mas, queridos, no meio daquela tempestade, no meio daquelas dúvidas, daquelas incertezas, o que nós fizemos? Nós corremos para a palavra. Nós encontramos na palavra alimento. Nós ficamos confessando a palavra. E, querido, o milagre, ele veio. E esse é o padrão de Deus para você. Se você quer ser cheio de fé, você precisa estar cheio da palavra, porque a fé vem pelo ouvir. O Kenneth Reagan, ele disse: Kenneth Reagan, quando você resolve em seu coração alimentar-se continuamente da palavra, perceberá que a sua fé crescerá para o capacitar a receber as maravilhosas promessas que Deus tem concedido aos seus filhos. Diga assim comigo: pare de duvidar e creia. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: pare de duvidar
e creia. E creia. Em primeiro lugar, o Tomé, o incrédulo. Em segundo lugar, Tomé, o confrontado. Tomé, o confrontado. João 20, 26 a 27. Uma semana mais tarde, depois de uma semana, os seus discípulos estavam ali outra vez. E agora o irmão foi no culto. Glória a Deus, o líder do irmão percebeu que ele não foi no culto. Ele tem um líder muito atencioso. O líder dele ligou para ele e falou: irmão, você não pode faltar ao culto, é muito importante para a sua fé, para a sua edificação. E agora nós temos ali o Tomé. Tomé está com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, eles ainda estão com medo. Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, olha o que Jesus diz a Tomé. Era como se Jesus estivesse naquela outra conversa onde ele estava questionando os discípulos. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Queridos, Jesus não passa pano aqui para o pecado de Tomé. Como eu disse para você, incredulidade é fé ao contrário. Jesus não passa pano para o pecado de Tomé. Pelo contrário, Jesus, como eu disse, parece que Jesus estava ouvindo aquela conversa com os discípulos. E eu creio que Jesus voltou. Uma semana depois, o nosso Deus não tarda. Uma semana depois, Jesus volta. E naquela conversa, Jesus olha especificamente para os olhos de Tomé. Jesus olha, Jesus volta, queridos, porque Jesus ama Tomé. Jesus tem misericórdia de Tomé. Jesus veio socorrer Tomé daquele poço de incredulidade. Jesus não aceita esse estado, esse padrão de pensamento no nosso coração, porque nada vai acontecer se você não remover esses pensamentos incrédulos. Querido, e quando as dúvidas, quando a incredulidade começa a tomar conta do nosso coração, nós precisamos clamar: Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, tem misericórdia desses pensamentos. Senhor, resgata, vem em meu socorro. Vem em meu socorro, livra-me desse pensamento. Querido, Jesus olha direto para Tomé e confronta a Tomé, dizendo para ele: Tomé, pare de duvidar, creia. Se for preciso, toque nas minhas mãos. Se for preciso, coloque o dedo no lugar onde eu fui perfurado. Não seja incrédulo, Tomé. Para com essa onda de ficar duvidando daquilo que o meu Pai está fazendo sobre a terra. Tomé, você não entendeu as minhas promessas. Pare de duvidar. Pare de duvidar. Queridos, Jesus, Ele ordenou claramente para Tomé: pare de duvidar. Aquela era uma atenção, aquela era uma, sabe essas placas de trânsito, a placa do pare, é uma placa de alerta. Então Jesus está dizendo: irmão, fique alerta, pare com esse comportamento, não é bom para você, não é bom para o seu coração. Então, queridos, Jesus foi misericordioso com Tomé, mas ele não elogiou a incredulidade de Tomé. E queridos, eu creio que todo mundo precisa de alguém como Jesus foi para Tomé. Todo mundo precisa de alguém que nos confronte em amor com a verdade. Eu não sei você, mas eu sou muito grato a Deus pelas pessoas corajosas que têm a coragem de me confrontar em amor. E sobre o confronto eu preciso te falar 3 coisas. Eu preciso te falar que o confronto ele é necessário. Ai, pastor, confronto é necessário. De fato, o confronto ele é necessário porque, em primeiro lugar, ele revela o erro. O confronto é necessário porque ele revela áreas da nossa vida onde nós estamos pecando contra a palavra do Senhor, contra os princípios da palavra do Senhor. Hebreus capítulo 3, no versículo 12 e 13. Cuidado, ó a placa de pare, atenção, cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso, incrédulo. Olha aí,
Cuidado para não ter o coração tomado de perversidade, de incredulidade, porque isso tem o potencial de afastá-los do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Confrontos não podem demorar para acontecer. Aconteceu aquela situação, nós não podemos nos tardar para ajudar alguém, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A orientação do autor aqui aos Hebreus é dizendo para nós, cuidado para que o seu coração não seja tomado de incredulidade. Queridos, o encorajamento aqui desse autor é dizendo para mim e para você, você realmente precisa ser confrontado para que você não caia no engano do pecado. Querido, literalmente o confronto, ele tem o poder de quebrar a casca. Porque o que o pecado faz, o que os vícios fazem? Eles têm o poder de endurecer o nosso coração. O coração fica insensível. E o confronto tem esse poder de quebrar essa casca de engano que o pecado tenta nos dominar. Por isso, queridos, se Jesus não tivesse confrontado Tomé, o Tomé poderia ter se isolado na sua desconfiança. Segunda coisa que o confronto faz, o confronto ele liberta pela verdade. João 8,32 diz, e conhecereis a verdade vos libertará. Agora em fé, e conhecereis a verdade vos libertará. Queridos, o confronto é esse momento onde a verdade de Deus, ela encara aquelas historinhas mentirosas que nós contamos para nós mesmos e para os outros, para justificar os nossos pecados, para justificar a nossa falta de confiança. Queridos, o confronto tem esse poder de romper com essas estruturas de engano no nosso coração. Então o que Jesus estava confrontando a Tomé, dizendo para ele, Tomé, você está querendo coisas que seus olhos veem, mas você precisa enxergar além, você precisa enxergar pela fé. Ele está sendo confrontado com a verdade do Senhor. E em terceira coisa que o confronto ele faz conosco, e porque o confronto ele é necessário. Ame pessoas que confrontam o seu coração. Provérbios capítulo 27, no versículo 6 diz, leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Queridos, as feridas, Jesus está mostrando as suas feridas de amor. Jesus está mostrando o seu lado rasgado para Tomé, dizendo, foi por amor, foi por você. Isso é misericórdia, saia desse lugar de incredulidade. E eu quero dizer para você que você deve valorizar o confronto. Você deve valorizar esse perfil de pessoas leais. Pessoas que não, como eu disse, não passam o pano no seu pecado. Não ocultam, olham para você, olham para a sua rede social, olham para as coisas que você está fazendo e dizem, deixa passar. Querido, esse perfil de amigo, como a Bíblia diz aqui, é como aquele que multiplica beijos, mas são enganosos. É o perfil de pessoas que deixa que as pessoas tropecem, deixa que elas caiam, deixa que elas sejam destruídas. Mas amigos leais são esses que têm coragem, com muito amor e carinho, com amor e verdade, num ambiente de proteção e zelo, porque confronto tem como ser feito com amor e com carinho, aproximando dessa pessoa e dizendo, irmão, pela palavra de Deus, você não está correto. Realinhe-se ao Senhor. Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu não tenho condição como pastor de espionar e de confrontar todo mundo e de ficar recebendo notícia de irmão fofocando dos outros para mim. Não tem condição. O pastor de vocês vai ficar louco se ele ter que ficar espionando e confrontando a igreja inteira. Por isso, se você viu o seu irmão pecar, o que a Bíblia diz? Procura esse irmão com amor e justiça. Confronta esse irmão com a palavra de Deus. É lealdade. Pode ser que o irmão te odeie por alguns dias. Pode ser que o irmão não aceite por alguns dias.
Mas esse irmão vai perceber que você não deu beijos enganosos nele. Esse irmão vai perceber que você multiplicou justiça, que você confrontou ele com a verdade da palavra de Deus. Por isso, alguém próximo a você, esse confronto dentro de casa é muito importante. Quantas vezes eu louvo a Deus pela minha esposa que ela me confronta. E quando ela me confronta eu não aceito. Mas eu penso, depois eu volto lá, amor, me perdoe. É verdade, eu preciso mudar. Preciso de correção. Por isso, querido, valorize quem te confronta. Porque a Bíblia diz que quem valoriza, quem nos confronta é sábio. É sábio. E não como um tolo. Porque o tolo é o que despreza o confronto. Nesse caso aqui, o Tomé se abriu para o confronto de Cristo. Jesus está expondo a sua palavra, Jesus está dizendo, aqui sou eu aqui, Tomé. Eu estou aqui diante de você. Veja, olha as minhas mãos, toque as minhas mãos. Pare de duvidar, Tomé. Creia somente. Por isso eu quero dizer para você, para finalizar esse segundo ponto, que o confronto cristão é o ato de segurar um espelho diante do irmão, não para expor as suas feridas, mas para ajudá-lo a reencontrar a imagem de Cristo em si mesmo. Deve ser feito com amor, deve ser feito com verdade, no ambiente de proteção, onde eu quero o bem daquela pessoa. E se alguém te confrontar, querido, essa pessoa, ela quer o seu bem, ela quer o seu crescimento, ela quer sua evolução. Eu posso ouvir um amém? Por isso diga assim comigo, pare de duvidar. E creia, e creia. E em terceiro e último lugar, nós já passamos pelo estágio, pela fase da incredulidade, pela fase do confronto, e em terceiro e último lugar, Tomé se sentindo tão amado por Cristo. Jesus voltou ali por ele, Jesus olhou direto para o seu coração, Jesus disse para ele, meu irmão, pare de duvidar e creia. E nós temos uma declaração, e pasme, de incrédulo a crente. De incrédulo a crente. Uma das declarações mais poderosas e gloriosas da Bíblia. João capítulo 20, versículo 28, o que Tomé disse. Senhor, eu não creio nisso. Senhor, eu não creio. Não pode ser real isso que eu estou vendo. Não. Tomé aceita aquele confronto. E Tomé faz essa declaração. Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. É isso que pessoas que estão trilhando um caminho de fé, elas são caminhando por um momento de tanta profundidade, e de tanto entendimento, e de tanta revelação da verdade, como nós temos aqui o Tomé. O Tomé transiciona facilmente da incredulidade agora para a confiança. Então, queridos, aquele momento levou Tomé a compreender, a ter uma revelação tão profunda de quem Jesus era. E da mesma forma, querido, se você superar as dúvidas, se você não deixar que a incredulidade tome o seu coração, você também viverá a semelhança de Tomé, uma intimidade tão profunda a ponto dos seus lábios declararem palavras como essa. Querido, essa imagem, pode colocar novamente com a imagem do tema. Essa imagem do tema é retirada, de uma pintura barroca do Caravaggio. E aqui, nós temos aqui no caso ali o Tomé colocando o dedo lá, na ferida de Cristo, mas a Bíblia diz que só precisou ele ali ter a presença de Jesus, ele não tocou nas feridas de Jesus. João capítulo 20 e 29, a Bíblia diz, então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu. E eu digo para você, Tomé, que bem-aventurado, felizes os que não viram e creram. Eu estou diante aqui de uma plateia que é feliz. Eu estou diante aqui de uma plateia que é bem-aventurada. Por quê? Porque Jesus diz, bem-aventurados são aqueles que não viram e creram.
Você não precisou ver manifestação nenhuma, milagre nenhum. Você não precisou ver Jesus como Tomé viu aqui. Mas você creu. Você já é feliz, você já é bem-aventurado pela promessa de Deus. Receba essa palavra de vida para o seu coração. Queridos, o pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz: a fé não precisa ver para crer. A fé crê e por isso ela vê. Vamos dizer juntos? Pode colocar para mim essa frase? Aí, obrigado. Vamos lá? A fé não precisa ver para crer. A fé crê e por isso ela vê. Como eu disse para você, o Tomé, ele não precisou tocar. Bastou o Tomé ver Jesus. E toda pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, a vida dela nunca mais será a mesma. Eu quero dizer para você o que aconteceu com o Tomé. Como foi a morte do discípulo Tomé? A tradição conta, e não a Bíblia, que Tomé, no ano 72, então você sabe que por causa da dispersão, da perseguição, os discípulos procuraram os lugares e onde as portas estavam abertas. E a tradição conta que o Tomé ele foi parar na Índia. Quando você vê onde é Israel e onde é a Índia, esse homem andou, viajou milhares e milhares de quilômetros para falar de Jesus como missionário na Índia. Queridos, ainda hoje nós temos na Índia discípulos que dizem que são cristãos de São Tomé. O que aconteceu com o Tomé? A tradição conta que o Tomé, pregando o evangelho na Índia, anunciando as boas novas do reino de Deus, agora um Tomé crente, agora um Tomé confiante, agora um Tomé cheio da palavra de Deus, pregando o evangelho. Soldados locais simplesmente arremessaram lanças e perfuraram a Tomé. Ele morreu como um mártir. Queridos, nós temos um homem aqui que não estava acreditando na morte de Jesus, na ressurreição de Jesus, mas que tempos depois, 72 anos depois de Cristo, esse homem está dando a sua vida, entregando a sua vida completamente pelo que ele cria. Esse homem nunca mais duvidou. Esse homem permaneceu em Cristo até a morte com uma fé viva que o fez morrer pela causa do reino de Deus. Queridos, o meu convite para você aqui nessa noite não é venha para tocar as feridas de Jesus. Não venha para tocar as mãos de Jesus. Mas Jesus está dizendo, venha para confiar na minha palavra. Venha para confiar nas minhas promessas. Talvez você entrou aqui com alguma dúvida. Talvez você entrou aqui com algum medo. Talvez você entrou aqui com alguma incerteza. Mas, querido, o Espírito Santo está dizendo ao seu coração, pare de duvidar e creia. Pare de duvidar e creia.